Muito bem, pessoal. Então, continuando nossa série de videoaulas, na última aula a gente realizou a operação de exclusão de registro. Então, a pessoa clicava em um link, esse link chamava um método do meu controlador, ok? E enviava para esse método o código do usuário que eu queria excluir. O método executava o método excluir da classe de modelo, que realizava as operações de banco de dados para realizar a exclusão no banco de dados. Então, nessa videoaula, a gente vai fazer a parte de atualização. Então, a hora que eu clicar em atualizar, ele vai chamar para a gente o método formEdit e vai passar para esse método o código do usuário. Vai ter que ser aberto um formulário para a pessoa digitar as alterações e esse formulário vai enviar os dados para que os dados sejam atualizados no banco de dados. Ok? Bom, então vamos lá. No atualizar, quando eu clico no atualizar, ele chama para a gente a classe usuário e o método formEdit. Então, no nosso controlador usuário, então tem a classe usuário, né, que é o controlador, e o método formEdit. Aqui eu estou recebendo o código do usuário que eu quero editar. O que a gente vai ter que fazer? Com esse código, eu vou ter que ir no banco de dados e consultar, pegar os dados do usuário que eu estou querendo editar os dados. Então, eu vou na minha classe de modelo, primeiramente, vou criar uma função public function procura usuário por ID, por exemplo. Então, vou procurar um usuário, ou posso ser pega um usuário por ID. Aqui eu vou colocar o ID do usuário. E aqui eu vou fazer então minha consulta. Então, este banco de dados, where, então tem uma condição. Então, onde o ID do usuário for igual à variável ID, então essa linha aqui ó, é semelhante ao que a gente fez na exclusão, tá vendo? Só mudou o nome da variável aqui. O nome de variável eu posso pôr qualquer nome. Então, é uma condição. Então, onde o ID do usuário for igual ao número que eu passar para cá. E agora eu vou colocar um return, então. Então, vou retornar this db get, então, para pegar os dados, que nem a gente fez aqui com obter todos, só que agora eu não vou obter todos porque tem um where, certo? Então, get usuário. Como eu estou pegando um usuário só que tem um ID, então em vez de result eu vou pôr row, que é uma linha só de resultado. Certo? Então, basicamente uma mistura aqui, ó. Então, uma consulta, então uma condição, e a parte de pegar os dados, que é o get, certo? Result para vários resultados, então estou pegando todos os resultados, quando é um resultado é só um. Criei um método que pega um usuário do banco de dados, vou lá na classe usuário, e aqui eu vou colocar então um vetor, que é igual ao usuário. Dentro desse vetor, eu vou chamar o método do modelo, que pega para mim um usuário só. Então, pega o usuário por ID e a gente passa o código do usuário. Certo? Então, estou chamando o usuário model, o modelo, para pegar do banco de dados um usuário que tem esse código aqui, ó, esse ID. Isso daqui, esse método pega o usuário, retorna para mim o usuário, e esse retorno é adicionado dentro da variável vetor no índice usuário. Ok? E aí eu vou chamar agora então o formulário para atualizar os dados. Então, para chamar um formulário, para exibir um formulário, eu uso this load view e o nome do meu formulário, certo? Então, na pasta usuário, vou chamar o arquivo formEdit, que tem o mesmo nome do método. Esse formulário ainda não existe, então a gente vai criar ele agora. Então, aqui na pastinha usuário, o arquivo formEdit ainda não existe. Então, botão direito, novo,
página web do PHP, Form Edit. Aqui eu vou criar o meu formulário. O Form Edit é semelhante ao formulário, certo? Então eu vou copiar tudo isso daqui, que é igual, e vou voltar no meu Form Edit, vou apagar tudo e vou colar aquele código do formulário. Então eu só vou mudar aqui, ó, formulário de edição ou de atualização de usuário. No método, então o método vai ser em post e a ação não vai ser mais salvar. Então, salvar seria o para inserir. Vou chamar aqui de atualizar a minha função, ok? Então, quando clicar no botão cadastrar, os dados vão ser enviados para a função atualizar. Com isso, eu tenho que ter no controlador, então na classe usuário controller, public function atualizar. Ok? Então tem que ter isso daqui. Voltando no Form Edit, eu vou ter um nome e aqui eu vou colocar qual que é o valor desse campo. Então antes a gente só deixava em branco para a pessoa digitar. Então agora, como ela está atualizando, ela tem que saber o que tinha antes. Então vou colocar aqui um código PHP. Esse sinal aqui, pessoal, interrogação igual, é a mesma coisa, ou seja, é equivalente à interrogação PHP echo, certo? Então, echo escreve alguma coisa. Quando eu coloco assim, ó, interrogação igual, é como se eu estivesse escrevendo também, imprimindo alguma coisa. Então, uma forma abreviada de fazer o comando. Então, aqui o que eu vou fazer? Usuário, nome. Por que usuário? Usuário é o nome do índice do vetor que eu criei aqui, ó, tá vendo? Então, esse índice se torna uma variável, aqui, ó. Como essa variável é um objeto, porque ela veio do banco de dados, aqui, cada uma dessas colunas, cada uma dessas colunas aqui, ó, vai ser um atributo daquele objeto, ok? Então, estou imprimindo o nome do usuário. Nos de baixo é a mesma coisa. Então, Ctrl C, Ctrl V, login, login, a senha, a pessoa não vai poder ver. E aqui eu tenho que adicionar mais um campo, que é o código do usuário, ok? Para mim poder editar ele. Então, vou copiar isso daqui, ó, e vou colocar aqui em cima. Então, código, e aqui ID do usuário. Então, só para a gente visualizar o que vai acontecer. No controlador usuário, a hora que eu chamar o Form Edit, ele vai consultar no banco de dados o usuário do código que eu passei, vai abrir para mim o formulário Form Edit, e aqui eu tenho que só fazer uma coisa também, enviar então os dados que tem que ser impressos nessa visão, então vetor. E aí os índices desse vetor se tornam variáveis lá. Voltando lá, então, atualizar, esse é o código, tá ok? Nome, login e a senha, se eu selecionar outro, o código, o nome, o login e a senha. Esse número 2 aqui, ó, eu não posso deixar a pessoa atualizar ele, então a pessoa não pode alterar, porque senão, a hora que for atualizar os dados, pode alterar os dados de outra pessoa. E até ficou torto aqui, se a gente for ver, não é um problema, poderia dar um BR para quebrar a linha, mas ficou torto aqui. Esse campo, na realidade, para a pessoa não poder alterar o valor dele, a gente vai deixar ele como escondido. Então, no nosso Form Edit aqui, esse campo que armazena o código do usuário, a gente vai deixar como tipo de dados, então o type dele, hidden. Hidden quer dizer escondido, então a pessoa não vai ver que ele existe. E aí, se eu vim dar um atualizar aqui, então vai ficar, ó, nome, Ivan, senha, e o outro, se eu clicar, Lorena, senha.
Se eu clicar em exibir código-fonte, eu vou ver que tem aquele campo escondido, ó, e o valor dele é 2, certo? Se eu voltar aqui, por exemplo, clicar no do Ivan, e clicar em exibir código também, eu vou ver que existe ele e que o valor é diferente. O valor é 1, ok? Esses dados, a hora que eu clicar no botão cadastrar, vão ser enviados para o método controlador usuário, método atualizar, função atualizar. Na função atualizar do controlador, a gente vai chamar o nosso modelo para atualizar esses dados. Então, lá na classe modelo, eu vou criar um novo método, public function update, e aí a gente vai preencher os dados deste modelo. Para preencher os dados é praticamente idêntico ao que a gente fez aqui, ó. Certo? Então vou pegar até esses dados aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então nós tínhamos criado as variáveis nome, login, senha. Nome, login, senha. Dentro da variável nome, eu estou pegando o que foi enviado via post no campo nome, o que foi enviado no campo login, o que foi enviado no campo senha, certo? E aí eu vou chamar aqui então this db where, então eu tenho que colocar esse where porque senão eu vou atualizar todo mundo, onde o ID do usuário for igual, aqui é interessante eu criar uma variável ID do usuário, e aqui eu vou receber, então, o ID do usuário. Então, input, post. E qual que é o campo do ID do usuário? É esse campo código aqui, ó. Então, o nome do campo, código. E aí eu vou colocar aqui, então, ID do usuário. Certo? Por fim, a parte de atualizar, realmente. Então, this db update atualiza a tabela usuário, certo? Então, estou atualizando a tabela usuário, onde o ID do usuário for igual ao ID, que é o campo que está escondido. Aqui a gente tem que colocar o this, que são esses dados novos, que nem a gente fez com o insert aqui, ó. Só muda em vez de insert, update. Vamos salvar. Vou vir aqui, ó, atualizar. Então, vou atualizar o Ivan Paulino Pereira, usuário, Ivan.Pereira, senha ABC987. Cadastrar. Vamos olhar lá no banco de dados, atualizar. Aí, novamente não atualizou. Vamos ver aqui qual consulta que ele executou. Na realidade, ele não atualizou porque no método atualizar a gente não mandou executar a função update do modelo. Então vamos lá, o método atualizar do controlador tem que executar a função do modelo. Então usuário update. Certo? Então atualizar, chamo o modelo para atualizar os dados. Chamo o modelo. Vamos lá de novo. Então vou clicar em cadastrar, que seria o atualizar. Novamente não foi. Vamos ver. Não salvei. Está em negrito. Salvando. Cadastrar. E agora sim veio os dados, então. Tinha faltado salvar só. Ok? Muito bem. Por questões de organização só, então vou mudar alguns nomes de métodos aqui, ok? Então esse index aqui, eu vou chamar ele de listar. Aliás, o index eu vou chamar de adicionar, tá? E o listar de index. Então quando eu abrir o método index, ele vai mostrar para mim todos os usuários que estão cadastrados.
O excluir permanece igual, só que depois que excluir os dados, eu vou redirecionar, redirect, então vou mandar abrir o arquivo index, ou melhor, site URL, usuário, /index, para ficar garantido. No form edit permanece igual, e no atualizar também mando abrir a página principal, ou index, que lista todos os usuários. No formulário de listagem, então nesse daqui que mostra a tabela, eu vou criar um link href, vou abrir a tag do PHP, site URL, e aí eu fecho aqui meu A. href, faltou fechar aqui a tag do PHP, e aqui adicionar. No site URL, nesse link adicionar, vou abrir o controlador usuário e o método adicionar, que é esse método que eu mudei o nome, adicionar. Então, feito isso daí, vai ficar da seguinte forma. Se eu vim aqui digitar somente o nome do controlador usuário, abre a parte de listagem, ou se eu colocar index também permanece a mesma coisa, mostra todos os registros. Se eu clicar em adicionar, abre o formulário de cadastro de usuário, que é esse daqui. Então, adicionar, carrega a visão de cadastro. No salvar, eu vou pôr também o redirect. Então, depois de inserir, redireciona ou abre o método index, ou seja, volta a abrir esse método que lista todos, ok? Então, vou cadastrar uma nova pessoa, um login aqui, e uma senha qualquer. Cadastrar, aí ele realizou a operação de cadastro, redirecionou novamente para o index, e aí eu já vejo que a pessoa está cadastrada aqui, ó, ok? Se eu clicar em excluir, automaticamente ele exclui a pessoa do banco de dados e redireciona para o método index. E se eu clicar em atualizar, automaticamente ele atualiza os dados da pessoa, ok? Então, são as operações básicas aí de banco de dados utilizando o MVC do CodeNet. Essa aula fica por aqui, pessoal. Até a próxima aula.